tá? Então, até o momento, né, nós tínhamos a função C, né, simples, em que a gente faria uma comparação lógica entre um valor, né, e aí essa comparação, ela traz, então, uma mensagem de verdadeiro, né, alguma coisa. Se for falso, traz, então, outra mensagem. Então, nós temos, né, o igual, aí é o se. Então, a condição lógica que a gente quer testar, se verdadeiro, né, faça algo, caso contrário, faça outra coisa. Então, até o momento nós estávamos fazendo esse tipo de condição. Então agora, se a gente precisa, né, testar várias condições e todas precisam ser verdadeiras, né, ou todas falsas, né, ou uma verdadeira ou outra falsa, né, então nós precisamos usar o e o ou, né, que vocês já viram, né, em aulas anteriores. Então, por exemplo, você tem que testar, se, por exemplo, eu tenho lá o valor x é igual a 1 e, né, valor y igual a 1 e valor z igual a 1. Então, se todas elas forem verdadeiras, então a minha condição é verdadeira. Então, no caso, isso seria uma condição complexa, né, com uma fórmula complexa, né? Então, todas precisam ser verdadeiras para que a condição seja verdadeira, né? Lembram disso? Quando é ou, né, uma condição deve ser verdadeira para que nós tenhamos a condição verdadeira, né? E o não, então, é quando nós queremos verificar se aquela condição, então, ela for verdadeira, retorna falso. Então, ela transfere, né, o de verdadeiro para falso. Tá? Então, a gente vai ver como que a gente monta isso agora, né? Então, para montar, né, uma condição com o e, né, para combinar, então, se todas as condições forem verdadeiras, né, retorna verdadeiro, né, se não falso. Então, como é que fica? A gente coloca o igual, tá? Então, igual, aí coloca se, aí vem parênteses e aí vem aquela condição lógica, né? E uma segunda condição lógica. Se essas duas forem verdadeiras, então eu coloco lá, né, algo que eu quero que ele faça. Por exemplo, mostra a mensagem verdadeira. Se for falso, então eu vou colocar ali uma outra mensagem. É falsa. Mas atentem que quando a gente usava, então, uma condição com uma fórmula simples, nós só colocávamos direto a comparação aqui, né? A condição lógica, não ia esse e. Agora nós vamos ter duas ou mais condições, né? E daí depois valor se é verdadeiro e o valor se é falso. Então, ela fica um pouquinho mais extensa, né? Mais complexa. Se a gente quer usar o ou, né? O operador ou, então a gente põe o igual, né? Se, abre parênteses, ou. Então, se algo for verdadeiro ou outra coisa ser verdadeira, então eu quero que, sei lá, mostre uma mensagem de verdadeiro, mostre uma mensagem de falso, tá? Então aqui também vamos ter duas condições. Agora, se eu quiser usar o não, então eu vou colocar
o igual, se, daí abre parênteses, o não, se algo for verdadeiro, né, não for verdadeiro, então, né, mensagem 1 e mensagem 2. Vamos ver um exemplo, tá, que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, isso, ponto e vírgula sempre. Então, mesmo que queira separar uma condição da outra, é ponto e vírgula, tá? Sempre usar o ponto e vírgula. Então, por exemplo, ó, aqui vai dar para ver bem. Nós temos o valor 25 na célula A2 e o valor 75 na célula B2. Então, a gente vai fazer um teste aqui, ó. Se, né, A2, quanto é A2? 25, maior que 0, e, né, porque nós temos aqui o e, nesse caso, B2 for menor que 100, quem é B2? B2 é 75. Então, imprima verdadeiro, caso contrário, imprima falso. Então, se a gente for levar pro Excel, nesse caso aqui, a gente quer então que essa... Deixa eu aumentar aqui. A gente quer aqui uma condição verdadeira, né? Então, o exemplo está dizendo aqui que quer uma condição verdadeira nesse caso. Então, a gente vai montar, né? O se, então vamos colocar o end, né? Porque eu quero que se o A1 for maior que 0, né, que é 25, e o B1 for menor que 100, né, que é 75 nesse caso, então a condição vai retornar um verdadeiro, caso contrário vai retornar falso. Como eu quero que, né, que seja verdadeiro, então eu coloquei uma condição aqui, né, que retorne verdadeiro. Como é end, né, então, nessas duas operações, precisamos que elas sejam verdadeiras, né, para retornar verdadeiro. Agora, se eu trocar para 60, o que vai acontecer? Essa aqui vai ser falsa, né? Então, B1 é menor que 60? Não. Então, aqui tem uma verdadeira e aqui tem uma falsa, vai retornar falso, porque nós temos um operador AND, de e, né? Então, se eu colocar ou, então, lembram da regra. Basta uma operação ser verdadeira para retornar verdadeiro. Então, nesse caso aqui, como eu tenho a operação A1 maior que 0 verdadeira, e B1 menor que 60 é falso, né? Como eu tenho uma verdadeira aqui nesse caso, ele retorna verdadeiro. Mas observem que isso é regra do operador OU, né? Se eu tiver o operador AND, as duas condições precisam ser verdadeiras aqui para retornar verdadeiro, né? Então, vou mudar aqui para 100, né? De novo. Retorna verdadeiro. O outro exemplo que nós temos aqui, ele está verificando a questão do texto, né? Então, nesse caso aqui, ele retorna verdadeiro se o que tiver em A3 é vermelho e o que tiver em B3 é verde. Como o que tem em A3 está escrito azul, então ele retornou falso, né? Esse outro aqui, ele está usando o ou. Então, observem que a condição é se A4, quem é A4? A4 é o número 25, é maior que 0? Sim, é maior que 0. E o B4, quem é o B4? 75. B4 é menor que 50?
Não, né? É falso. Mas como eu tenho o operador ou nesse exemplo, então basta uma ser verdadeira para a condição completa aqui ser verdadeira, né? Então nós temos como retorno o verdadeiro. Nessa outra, se A5 é vermelho e B5 ou B5, né, é verde, então retorna verdadeiro. Então, A5, quem é A5? É azul, né? Aí ele vai testar. A5 é igual a vermelho? Não, é azul. B5, quem é B5? B5 é verde. B5 é igual a verde? Sim. Então, como uma delas é verdadeiro e eu tenho o operador ou, retorna verdadeiro. Na penúltima aqui, então ele está testando. O A6 é maior que 50? O A6 é 25. Então, A6 não é maior que 50. Então, a condição aqui da operação lógica é falso. Como a gente tem um operador de negação aqui, que é o não, ele transforma em verdadeiro. Então, ela retornou falso aqui, com o operador não na frente, se transforma em verdadeira. Né? E a última, né, mesma coisa. Nós temos aqui o A7. Tá escrito vermelho no A7? Ó, então o A7 está escrito azul no lugar dele. Então, é falsa, mas com o operador não na frente aqui da operação, ela se torna verdadeira. Tranquilo, pessoal? Eu tenho que exemplificar mais. Oi? Alguém falou? Ah, tá. Então aqui eu fiz a descrição, né, por extenso das fórmulas do que está acontecendo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui tem um C, então A2 maior que 0 e B2 menor que 100, então é verdadeiro, né? Então aqui está a descrição, né, do que foi feito nesses exemplos aqui. Então ele está mostrando aqui para vocês que o A2 contém 25, né? Se for maior que 0 é verdadeira, e né, B2 que contém 75, for menor que 100, então retornará true, né? Caso contrário, retornará falso. Então, se ambas as condições forem verdadeiras, né, a condição aqui completa retorna verdadeiro. Então aqui é a descrição, né? Depois vocês podem consultar, né? Caso vocês se esqueçam como funciona, tem aqui uma descrição de cada uma delas, né? Como que ela está funcionando, tá? Então é importante também observar, né, que tem que cuidar do fechamento dos parênteses, né? Então, se caso vocês colocarem os parênteses aqui de forma incorreta, provavelmente vai retornar um erro, né? Então, fica os argumentos verdadeiro e falso, então eles permanecem como parte da instrução externa, né? Ou seja, o verdadeiro e falso aqui, né? Ele está externo e a condição lógica é esse parênteses interno, né? Aqui tem um outro exemplo, né? Também é bem interessante, né? Para o uso de datas, né? Então, não somente com valores e
texto, né, a gente pode usar também condições com datas, né? Então, é bem interessante isso, né, também, que facilita o uso desse tipo de dado. Então, por exemplo, aqui eu tenho se, né, A2 maior que B2, né, retorna verdadeiro. Então, A2 seria a data aqui 12/3/2014, e aí ele está verificando. É maior que B2, né, essa data aqui é maior que B2, quem é B2? Dia 1/1/2014. Então, sim, então retorna verdadeiro. Aí depois tem uma condição usando o e, né, o end. Nesse caso aqui ele está verificando. A3 é maior que B2. Quem é A3? A3 é essa célula aqui, né, que tem 12/3/2014. É maior que B2? Quem é B2? B2 é dia 1/1/2014. Então, essa aqui é maior que essa? Sim, né, porque essa aqui já está em março, essa estava em janeiro. E A3? Quem é A3? A3 é 12/3/2014. É menor que C2. Quem é C2? C2 é 31/12/2014. Então, essa é menor que essa, né? Sim, então retorna verdadeiro. Então, observem que ele está fazendo comparações, né, das datas dessa coluna aqui com as datas dessa e dessa coluna, né? Então, não precisa necessariamente a gente fazer a condição sempre na horizontal aqui, né? A gente pode combinar qualquer célula com qualquer outra célula. Aqui nessa outra fórmula, ele está usando ou, né? Então, ele está pegando o que tem em A4. O que tem em A4? 12/3/2014. É maior que B2? Quem é o B2? Dia 1/1/2014. Então, é maior? Sim, é maior. E aqui, o A4. A4 é menor que B2 mais 60. Então, B2 mais 60 dias, né, vai dar em março. Mas ele vai continuar menor, então as duas são verdadeiras, tá? A última condição, ele está negando, então, né, o que tem de resultado nessa condição, né? A5, quem é A5? 12/3/2014. É maior que B2? B2, sim, né? Então, como eu tenho um não aqui, nega essa verdade, né? Se torna falso. Por isso que ele retornou falso nessa questão. Então, no caso, essas condições aqui estão pegando dados do tipo data, né, para fazer a condição. Aqui, então, a gente tem a descrição, né, que eu acabei de falar para vocês, então também para vocês conseguirem consultar, né, essa aqui também, a continuação. E aqui a gente pode avaliar, né, então essa aqui é parte das ferramentas do Excel ali, só para mostrar para vocês que é possível, então, avaliar o resultado, né, antes da gente aplicar toda a tabela, por exemplo. Então, isso aqui é só mais questão de curiosidade mesmo, né? Então, é possível a gente usar o e, o ou e o não, né, para configurar também os critérios da formatação condicional, né? Então,
na formatação condicional é onde a gente usa para determinar que uma formatação, né, como a gente estava fazendo nos exercícios anteriores, para destacar alguma célula. Então a gente fez aquele exercício lá de aprovado e reprovado. Então aprovado ficava azul, reprovado ficava vermelho. Então a gente consegue também, né, usar o e, o ou e o não para essas formatações condicionais, né? Então tem ali também como usar isso, né? Que a gente lembram que a gente vai aqui em formatação condicional, regra de realces, né? E aí nesse caso aqui a gente pode aplicar, né, um end nesse caso. E aí a gente pode fazer isso selecionando, né, essa opção de usar uma fórmula para quais células devem ser formatadas, tá? Então aqui tem o exemplo, né, e nesse caso a gente também pode então aplicar o end e o ou. A gente pode até fazer esse exemplo. Vamos criar uma regra de formatação. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui mais uns valores. Aplicar elas aqui. Vou em nova regra. E aí eu clico, né? Usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. E aí, depois que é feito isso, então a gente pode aplicar aqui essa condição. Então vamos usar essa mesma condição que ele tem aqui. Deixa eu ver se ele vai pegar certo. Então, o que tiver em A3 maior que B2, aí A3 maior que C2. Vou colocar aqui um preenchimento. Ok. Então, onde aqui no caso eu tenho que colocar uns valores também. Condição que eu apliquei, então, onde A2, né, for maior que C2, né, fica amarelo. Então, no caso, as duas têm que ser verdadeiras, né? Vamos achar as regras aqui de novo. As duas condições têm que ser verdadeiras, né? E aqui eu defino, né, a quais que eu quero aplicar. Eu vou puxar aqui para dizer que eu quero aplicar nessas células aqui. Editar regra. Ele pegou outras coisas aqui. Vou desfazer. Quando eu arrastei, ele pegou outras coisas. Então a fórmula A3 tem que ser A3. Quem é A3? É 40. Tem que ser maior que B2. Então B2 é 5, então ok, ficou verdadeira. E A3
que é 40, tem que ser maior que C2. Então, fica verdadeiro, né? Então, a resposta, no caso, ele está me aplicando em cima dessa verdadeira aqui, né? Aqui tem um outro exemplo, então, usando as datas, né? Então, quando foi verdadeira a fórmula aqui, né? Então, nesse caso, A2, 2/3/2014, maior que B2, primeiro do 1 de 2014. Então, ficou amarelo, né? Porque é verdadeiro. Então, teria que ver, deixa eu ver aqui. O que ele aplicou nesse caso? Acho que ele aplicou vários valores dependendo da cor, né? Então, nesse caso aqui, nós tínhamos 3 verdadeiros e 1 falso. Então, ele usou cores mais claras, eu acho, aqui para quando for verdadeiro, e o vermelho quando fosse falso. Então, usando a formatação condicional. Então, por enquanto, pessoal, eu deixei aqui 3 exercícios para vocês fazerem agora, tá? Durante a aula, para praticar um pouquinho dessa condição, dessa formatação condicional e também uma condição com o E aqui, que seria a letra C, tá? Que daí vocês vão fazendo e eu vou acompanhando vocês no processo, tá? Pode falar.